Nós anunciamos na sexta-feira, né, o pastor Fábio Miller estaria novamente trazendo a palavra. Ele está presente com a sua digníssima esposa, né? Eu quero convidá-lo para já estar aproximando aqui, né? No finalzinho a gente dá aquele aviso sobre o trabalho da semana que vem. Vai ser rapidinho, vamos estar preparados para ouvir a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, querido. Queridos, uma boa noite, a graça e a paz, amém? Pode se assentar. Eu até ouvi um glória, quando eu falei pode se assentar. Estava querendo se assentar depois de uma semana, né, de trabalho, é bom se assentar, né? Eu hoje descobri que realmente eu estou ficando velho. Estou com 37 anos, não estou lá assim tão velho. Mas quando eu tinha 15 anos, queridos, eu participava de uma tribo, a gente chamava de tribo, né? De patins aqui na cidade de Ponte Nova. E nós fazíamos muitas coisas erradas, sabe? Nós pegávamos traseira no ônibus de patins. Nós aprendemos isso com um rapaz lá de São Paulo. Só que eu tinha 15 anos, né? Aí hoje o meu irmão, ele tem um patins, eu fui fazer o teste para ver se eu lembrava andar de patins. A gente andava direitinho, fui lá para o campo de aviação, Valmir, fui andar de patins. Não foi ruim não, mas o joelho doeu. A gente até lembra, mas o joelho dá uma doidinha. Pastor andando de patins, né? É novo isso, né? Dá que a moda pega. Pastor Aguinaldo andando de patins, já imaginou? Vai combinar não. Dá não, pastor? Já foi, né? Queridos, que bom estar com vocês. O pastor já me apresentou, eu sou o Fábio Miller, sou pastor na Igreja Batista em Antônio Prado de Minas. É uma cidade que dista a 10 quilômetros de Porciúncula, onde eu resido, que fica na divisa do estado do Rio com Minas. Está comigo a minha esposa, a Ellen e a Elisa, que está com 36 centímetros no ventre da Ellen. A Ellen está com 7 meses e 1 semana. E nós estamos aí aguardando que a boa mão do Senhor conduza-nos, como tem nos conduzido neste processo de gravidez. E já já a Elisa, segundo a misericórdia e graça de Deus, estará conosco nos nossos braços. Amém? Eu congreguei nesta igreja de 2003 até abril de 2008. Aqui onde eu estou, por baixo aqui, há várias colunas e pelo menos um balde de concreto eu joguei nessas colunas. Alguns na cabeça de outros irmãos, né? Que escorregava. E graças a Deus nós tivemos muitas experiências boas e boas memórias. Eu estive falando um pouco disso na sexta. E nós aqui construímos, não somente juntos, né? Participamos, no caso, né, da construção do prédio, que foi ampliado na época, mas na vida de pessoas. E aqui da igreja nós temos alguns filhos na fé, continuam filhos, né? Que na ocasião Deus nos usou para ganhar e consolidar. Ontem um dos filhos nos presenteou, né? O Guilherme e a Midian nos chamaram para comer uma pizza. Por isso que é bom ter filho na fé. Filho não esquece. Aí quando você vem visitar, aí paga pizza. Já deu um presentinho para Elisa. Isso é maravilhoso, amém? Queridos, eu gostaria hoje de trazer uma palavra. Sexta-feira eu estive falando com relação à família, porque se fazia necessário essa temática. Mas hoje eu gostaria de falar sobre igreja. Afinal de contas, nós somos a igreja de Jesus Cristo, amém? E eu gostaria então de falar sobre igreja, porque falar de igreja para mim é algo que me motiva. E eu gosto muito de falar de igreja porque nós vivemos igreja, somos igreja. E sempre seremos a igreja de Jesus por toda a eternidade. Antes de entrar no texto, queria fazer um breve resumo
do contexto imediato deste texto, para que nós possamos nos situar naquilo que Deus deseja falar aos nossos corações. Jesus, ele vem, o verbo se faz carne, habita entre nós, arregimenta os seus discípulos, forma a sua igreja, ele morre, ao terceiro dia ressuscita, ele compartilha, depois de ressurreto, um pouco ainda mais dos princípios e propósitos de Deus concernentes ao reino de Deus, aproximadamente durante 40 dias, e ele então é assunto aos céus. E quando Jesus ele é assunto aos céus, ele deixa estabelecido então a sua igreja, e ele dá uma ordem à sua igreja: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando esses discípulos a obedecerem, e eu estarei com vocês por todo o tempo, até a consumação dos séculos. Jesus ele dá então essa ordem que nós chamamos de grande comissão. Ele comissiona a sua igreja. Então a igreja ela começa então a se aplicar à pregação do evangelho e a difundir o evangelho de Jesus Cristo. Vem uma festa chamada Pentecostes, era uma festa judaica, onde todo judeu ele vinha de várias localidades para estar nesta festa, a festa de Pentecostes. E no dia de Pentecostes, a palavra de Deus diz, em Atos capítulo 1, ou melhor, Atos capítulo 2, que os discípulos eles foram impactados pelo poder de Deus através do batismo com ou no Espírito Santo. E a manifestação do Espírito Santo se deu de sorte que as pessoas que vinham de outras localidades, elas ouviam os discípulos pregando o evangelho na sua própria língua. E alguns atribuíram aquele fenômeno e aquela ação do Espírito Santo a uma situação carnal. E começaram a dizer então que os discípulos estavam bêbados, estavam embriagados, cheios de mosto, cheios de vinho, tinham tomado a rama. E na verdade, queridos, nós sabemos que houve ali então uma manifestação do Espírito. E a palavra diz que quando as pessoas começaram a se levantar contra os discípulos e contra aquele movimento, Pedro ele toma a palavra, Pedro então expõe o evangelho, Pedro ele mostra que era necessário que o Messias viesse, que o Messias morresse a nossa morte, e que na verdade Jesus foi crucificado pelos nossos pecados. Pedro então, ao pregar o evangelho, ao expor o evangelho, Pedro, ele, pela misericórdia e graça de Deus, alcança o coração dos seus ouvintes. Alcançando o coração dos seus ouvintes, os seus ouvintes então coloca para Pedro e para os discípulos uma pergunta: se fomos nós que crucificamos a Cristo e Cristo morreu pelos nossos pecados, o que é necessário que venhamos a fazer? Como que nós vamos escapar dessa sentença de ter crucificado um justo? Pedro então, ele mostra, ele norteia os seus ouvintes. E ele diz assim: arrependam-se dos seus pecados e aceitem a Jesus. Para um judeu aceitar Jesus era algo muito complicado, porque ele teria que abrir mão da sua fé, da religião judaica, e agora abraçar aquilo que o novo mestre em Israel estava ensinando, e que os seus discípulos deram seguimento. Então as pessoas que ouviram a Pedro, de fato eles foram tocados pelo Espírito, eles se arrependeram de seus pecados, e eles aceitaram a Cristo naquele momento. E o texto diz que foi acrescentado à igreja primitiva, a primeira igreja, essa igreja que tinha passado agora pela experiência com o Espírito Santo, que tinha agora experimentado do poder de Deus, foram acrescentados a essa igreja em torno de
3.000 almas. Pedro pregou e 3.000 almas aceitaram a Cristo. Amém? Um grande desafio, queridos. Um grande desafio. Os irmãos já imaginaram? O pastor Aguinaldo está aqui pregando e de repente 3.000 almas aceitam a Cristo. É bom ou ruim? É bom, amém? Mas dá trabalho. E agora para cuidar de 3.000 pessoas? Queridos, num estalo, do dia para a noite, em 1 hora, em um sermão rápido, 3.000 almas são acrescentadas à igreja primitiva. 3.000 almas se convertem a Jesus. Novos tempos, novos desafios, amém? Novos tempos, novos desafios. A igreja agora estava desafiada a cuidar de 3.000 novos crentes. Um grande desafio. Abra sua Bíblia, ou melhor, eu vou ler na versão NVI. Se vocês puderem nos ajudar aí, as irmãs aí do Data Show, para que possamos fazer a leitura no mesmo texto. Você que tem a sua Bíblia, você, se preferir ler na sua versão, não tem problema, mas eu estarei lendo na NVI, Atos capítulo 2, do verso 42 ao verso 47. Então, queridos, nós temos esse episódio em que Pedro prega, 3.000 almas se convertem, e agora nós vamos perceber qual foi as atitudes, ou quais foram as atitudes que a igreja tomou para que ela continuasse na missão, e como essa igreja vivia. Essa igreja que teve um acréscimo de 3.000 irmãos, como vivia a primeira igreja. A palavra do Senhor diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. A igreja primitiva, em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor. Vou repetir: em cada alma havia temor. Não era apenas uma parcela da igreja que temia a Deus. Não era apenas alguns irmãos que temiam a Deus. Não era apenas fragmento da igreja que temia a Deus. A marca da igreja primitiva era o temor. Em cada alma havia temor, queridos. 3.000 pessoas se convertem a Cristo. Cada uma dessas almas, cada um desses irmãos, havia temor. Temor a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus, é viver de modo reverente à pessoa de Deus. É ter reverência pela pessoa de Deus. É viver uma vida piedosa. O que é uma vida piedosa? É o contrário de sermos ímpios. Uma vida piedosa é uma vida devotada a Deus. Os ímpios vivem tendo conhecimento de Deus, mas vivem como se Deus não existisse. O apóstolo Paulo, em capítulo 1 de Romanos, vai dizer isso, que as pessoas tendo conhecimento de Deus, vivem como se Deus não existisse. É o ímpio. Vivem na impiedade. Os piedosos não. Os piedosos são reverentes a Deus. Os piedosos vivem uma vida devotada a Deus, aplicada a Deus. As suas práticas demonstram a Deus. A sua vida exala a Deus.
A sua vida mostra que ele serve a um Deus que ama, a um Deus misericordioso, a um Deus que perdoa, a um Deus compassivo, a um Deus que é justo. Em cada alma havia temor. E qual era o resultado, queridos? De que em cada alma havia temor. Havia uma confirmação de Deus por haver temor em cada alma. Havia uma atmosfera propícia para que Deus pudesse se manifestar por meio desses irmãos. O texto diz, no verso 43, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. O verso 43, todos estavam cheios de temor, em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Era uma igreja que tinha a aprovação de Deus, e isso era notado. Era uma igreja que temia Deus, e se percebia então Deus utilizando a vida dos irmãos para que houvesse maravilhas e prodígios. O cego era curado, o surdo voltava a ouvir, o cego enxergava, o coxo levantava. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Mas percebam que havia uma circunstância para isso. Às vezes nós queremos a operação de Deus, queridos, mas nós não queremos carregar a cruz que Jesus nos propôs. Às vezes nós queremos tudo de Deus, mas não estamos dispostos a dar tudo para Deus. Hoje nós estamos vivendo, sobretudo no Brasil, um tempo em que as pessoas têm se entregado parcialmente a Deus. Parcialmente. Queridos, Deus deseja de nós uma entrega total. Para Deus é tudo. Se não for tudo, é a mesma coisa de nada. Os nossos corações precisam estar derramados naquele que morreu na cruz por nós. É estranho nós pensarmos, queridos, que algumas pessoas desejam e anseiam pela eternidade, mas durante as suas vidas, elas não devotam um minuto da sua vida a Deus. Como que essas pessoas desejam estar com Deus por toda a eternidade, se durante a sua vida ela não se dedicou nada a Deus? Qual o sentido disso? Eu quero estar com Deus por toda a eternidade, mas quero viver a minha vida segundo os meus deleites, segundo os meus propósitos, segundo as minhas vontades. Se você não deseja ter Deus aqui na terra, não espere ter Ele por toda a eternidade, queridos, porque não vai ter. Não vai ter. A vida eterna é essa, que você reconheça a Jesus como o único e suficiente Salvador. Reconhecer não é vir aqui à frente para o pastor colocar a mão na sua cabeça e fazer uma oração. Reconhecer é se colocar diante de Deus e dizer para Deus: agora, Senhor, é o Senhor que de fato é Senhor da minha vida. Agora eu vou viver uma vida devotada ao Senhor. Agora eu vou me entregar totalmente, não parcialmente. Agora não tem negócio. Agora é tudo. E não parte do meu coração, e não parte da minha vida. É tudo. A igreja primitiva temia a Deus. A marca da igreja primitiva era o temor a Deus. Era viver uma vida de reverência a Deus. Nós precisamos tomar cuidado, queridos, para que nós não venhamos a viver uma vida religiosa e, tendo conhecimento de Deus, viver como se Deus não existisse. A religiosidade nos engana. Às vezes nós achamos estar agradando a Deus simplesmente porque batemos o cartão, somos frequentes aos cultos, à escola bíblica dominical. Mas é no interior que procede aquilo que somos. Quem é do interior, é do coração. É do coração. Amém? Em cada alma havia temor. Dos versos 44 ao verso 46, queridos, percebemos a comunhão e cooperação mútua entre os irmãos. Cooperação é uma relação baseada na colaboração entre indivíduos.
no sentido de alcançarmos os objetivos comuns. A cooperação, ela se opõe à competição. Como igreja, nós não nascemos para competirmos uns com os outros. Como igreja, todos nós somos sacerdotes diante de Deus. E Deus então designou dentro da sua igreja e capacitou a sua igreja com vários dons. De sorte que não existe aquele que é maior ou menor. Existem dons diferentes. Às vezes nós atribuímos a ideia às nossas igrejas, nós herdamos isso, não é culpa nossa. E centralizamos a igreja de Jesus Cristo na figura do pastor. Queridos, o pastor, ele só é mais um colaborador e ele recebeu um dom. O dom de Deus de ser pastor. E ele vai aplicar esse dom para edificação e para colaborar com o crescimento dos irmãos. Eu costumo dizer na igreja que eu pastorei que o pastor não está acima dos irmãos. O pastor, muito pelo contrário, está abaixo. O pastor deve ser o servo de todos. E Deus chamou uns para profetas, outros para apóstolos, outros para pastores, outros para mestres. E cada qual, dentro da sua função, trabalha para a edificação do corpo de Cristo. E às vezes nós ficamos focados na figura do pastor e deixamos de exercer os dons pelas quais Deus nos capacitou. Quem é crente aí, levanta a mão, deixa eu ver. Tem crente? Quem é crente? Crente mesmo, que creu em Jesus, entregou sua vida a Jesus, levanta a mão. Ué, é todo mundo não? Então no final não tem que fazer apelo. Deixa eu te dizer um negócio. No dia que você aceitou Jesus, entregou sua vida a Jesus, Deus te deu um dom. Qual é o meu dom, pastor? Não sei. Você vai ter que orar e perguntar para Deus para que Deus te chamou. Mas Deus te deu um dom. Não existe crente sem dom. A Bíblia diz isso. Às vezes você é um excelente hospedeiro, ou seja, você tem a facilidade de abraçar as pessoas, de hospedar as pessoas, não no sentido somente de hospedar em casa, mas de, enfim, receber as pessoas. É um dom. E a Bíblia diz isso. Talvez você nunca vai ser um pastor, mas você foi chamado para ser um evangelista. Talvez você vai ter uma dificuldade imensa de chegar aqui no púlpito e pregar, expor um texto bíblico, mas no tete a tete, naquele cafezinho com seu amigo, Deus te usa de forma poderosa para que você possa, através desse dom, ganhar mais almas para Jesus. É um dom. O que você tem feito com os seus dons? Havia cooperação, queridos. Havia ajuda mútua, havia discipulado. Discipulado naquela ideia que a gente pega a revistinha, aí você senta com a pessoa e agora aplica 8 lições de como viver para Jesus. Não tem esses discipulados? Tudo é bom, mas discipulado é vida na vida, queridos. E nós vivemos uns pelos outros, nós crescemos como igreja, nós cooperamos para a edificação dos nossos irmãos. A igreja só tem 2 coisas a fazer nessa terra, por isso que você está aqui ainda, e eu também. Jesus ainda não nos tirou por 2 simples motivos. Nós estamos aqui como igreja para edificar os de dentro e sermos participantes na salvação dos de fora. É para isso que a igreja existe. Você pode usar o método que você quiser. Eu gosto da célula. Tá bom, usa a célula para edificar os de dentro e salvar os de fora. Eu gosto do ministério. O líder de homem, líder de mulher, líder dos meninos, líder. Não tem problema. Se está chegando no propósito que é edificar os de dentro e salvar os de fora, amém. A igreja foi chamada somente para isso, queridos, edificar os de dentro e salvar os de fora. Como que você tem aplicado os dons que Deus te deu na construção disso? Como que você tem feito com relação à missão? A cadeira é confortável, é muito boa, e eu também gosto. Mas não foi para isso que Deus nos chamou. Eu conjecturo, e é um pensamento meu, que no dia do juízo, quando Jesus estará separando os bodes das ovelhas,
Para as ovelhas nós ouviremos a seguinte pergunta. Jesus nos perguntando: onde estão os seus discípulos? O que Jesus nos mandou fazer? Discípulo. Quantos prédios Jesus construiu? Quantos? Nenhum. Qual religião Jesus fundou? Qual denominação Jesus fundou? Jesus nos mandou fazer, queridos, uma coisa: discípulos. Não, mas Jesus, eu toquei aquela guitarra no jeito, o Senhor viu que eu solava, viu? Mas onde estão os seus discípulos? Jesus, mas eu fui uma excepcional recepcionista na igreja. Recepcionei como ninguém. Recepcionava bem, abraçava todo mundo. Mas, tá, onde estão os seus discípulos? Ah, mas Jesus não deu tempo, mas eu mandei você fazer discípulo. Onde estão os seus discípulos? Faz essa pergunta para o seu coração: onde estão os seus discípulos? Ah, mas eu não sou pastor ou pastora. Jesus não mandou isso, ou esse recado, ou essa tarefa, ou essa missão somente para os pastores e pastoras também. Jesus, ele designou a sua igreja para que nós possamos ir fazendo discípulos. Cada qual, como diz o outro, no seu cada qual no seu dom, na sua capacitação. Queridos, já imaginou que tragédia uma igreja com 100 pastores? Não seria uma igreja boa, não. Uma falazada. Escala para tanto pastor pregar, ia ser um negócio difícil. Já imaginou uma igreja com 100 diáconos? Ele não ia respirar, né? Respirou, o diácono estava lá para dar bronca. Mas Deus, ele equilibrou o corpo, dando ao corpo vários dons, para que através de cada dom nós possamos ser equilibrados. Aí tem o pastor, tem o diácono, tem o recepcionista, tem o evangelista, tem o profeta, ou seja, aquele que prega, mas não é pastor. Amém? Já estamos terminando. Glória a Deus. Quando a gente ouve uns glória a Deus e fala que está terminando, parece que o negócio... Para terminarmos, queridos, preste atenção nisso. Talvez seja o ponto mais importante do texto. Verso 47. A igreja primitiva, ela vivia louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Todo o povo aqui eram daqueles que ainda não tinham sido acrescentados à igreja, à sociedade comum. Amém? Era uma igreja que ela não vivia como a sociedade comum, mas havia simpatia na sociedade comum pela igreja, porque a igreja era uma igreja devotada a Deus, uma igreja que temia a Deus. Então havia um respeito da sociedade por essa igreja. E a segunda parte do verso 47 é o que mais me encanta, queridos. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? O Senhor lhes acrescentava o número daqueles que iam sendo salvos. Quem acrescentava? O Senhor. Mas nós poderíamos levantar uma pergunta: por que o Senhor acrescentava a esta igreja? Porque essa igreja vivia tudo que nós expomos essa noite. Quem aqui tem filho criança? Levanta a mão. Isso. Alguns dos irmãos que levantaram a mão. Se o seu filho é uma hipótese, tá, queridos? Se o seu filho ou sua filha contraísse uma doença grave, mas que tivesse tratamento,
você enviaria o seu filho ou sua filha para um lugar onde não teria recurso para resolver o problema dela? Sim ou não? Você enviaria o seu filho ou sua filha para um hospital ruim? Amém? Entenderam? Quem acrescenta é o Senhor, queridos. Mas a igreja vivia no temor do Senhor. A igreja é uma igreja que vivia em comunidade, uma igreja que vivia em comunhão. A igreja era uma igreja onde as necessidades eram sanadas, ou seja, havia irmãos com necessidade, mas não permaneciam na necessidade, porque havia compaixão, havia compartilhar de vida, havia compartilhar das riquezas. Não havia necessidade. Viviam para a glória de Deus, recebendo da sociedade comum a simpatia, o respeito. E Deus ia acrescentando o número daqueles que iam sendo salvos. Ou seja, não era à toa que Deus acrescentava. Havia toda uma atmosfera, havia toda uma igreja preparada para receber aqueles que Deus ia acrescentando. Pastor, o que fazer então? Colocar em prática aquilo que a igreja vivia. Eram homens e mulheres feitos do mesmo material que nós somos feitos, servindo ao mesmo Deus que nós servimos, temendo ao mesmo Deus que nós tememos. Deus não mudou. E nós, sobretudo, precisamos mudar. Tenho certeza, queridos, como Deus falou no meu coração, e como eu preciso ser, que os irmãos vão sair nessa noite reflexivos sobre aquilo que você tem feito com o dom que Deus tem dado a você e sobre a missão de fazermos discípulos. Eu queria terminar com a pergunta: onde estão os seus discípulos? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Pastor Aguinaldo.